Muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula sobre o livro Além da Ordem, o livro de Jordan Peterson. Hoje eu vou falar sobre a regra 10, a aula é a 11 já, então estamos chegando aí na finaleira deste livro. E antes de eu continuar a aula aqui, eu peço que você se inscreva no canal se não é inscrito, curta o vídeo, compartilhe com quem você gosta. Por quê? Porque isso me ajuda a espalhar a palavra, mais pessoas conhecem esse conteúdo. E eu fico, obviamente, como eu sempre falo, muito feliz. Ok? Antes de eu continuar, mais uma coisa, eu tenho um canal de cortes, então se você quer ver os melhores momentos, se você é um preguiçoso de bosta e não tem audácia de assistir uma aula completa, um podcast completo, vai lá, se inscreve no canal de cortes, que tem os melhores momentos. Outra coisa, eu também dou atendimento psicoterapêutico, então se você precisa de ajuda, precisa de alguém para te guiar no norte que seja na tua vida, venha falar comigo. Tá atendo aí também de maneira online e presencial. Ok, agora nós estamos indo para a aula. Chegamos na aula. Regra 10. Planeje e se esforce para manter o romance em seu relacionamento. E eu falo isso já há anos aqui no YouTube, lá no Instagram, nos meus textos. Essa é uma coisa, cara, que eu peguei já faz um tempo, assim. Porque um relacionamento que não tem os atos românticos, o romantismo, ele cai no vazio, ele cai no limbo, ele cai na monotonia, ele cai em algo insosso, sem gosto, tá? Ele fica estagnado, cara. Daí fica o cara e a mulher, um olhando pra cara do outro, meio que, tá bom, esse é o relacionamento que a gente construiu, ou a gente desconstruiu, sei lá o que a gente fez aqui. Então, os atos de romance, eles dignificam a relação. Eles falam por que aquela relação existe. Isso é do caralho. E aqui, ó, planeje e se esforce para manter o romance. Porque, vamos lá, é óbvio que o romantismo, é necessário um esforço. O contrário do romance, vai ficar parado no relacionamento. Eu não me mexer pra porra nenhuma. E como é que começa um relacionamento? Por isso que ele fala aqui, ó, planeje e se esforce para manter o romance. Porque no começo, normalmente tem tudo isso. Como é que é a linha do tempo de um relacionamento? Pô, o casal se conhece, os dois com fogo, né? Tudo é novidade, o desejo tá à flor da pele. Então, é muito sexo, é muito desejo, né? Não tem muitas brigas normalmente no começo. Né? O casal realmente tá com aquela... tá incendiado, né? Tá naquela loucura. E aí começam a se pegar, começam a se conhecer, fazem planos, né? Comemoram ali alguns dias especiais, né? Começa um namoro, aí depois, pá, amor, vamos casar, vamos morar junto. Começa nesse frenesi, né? Começa assim. Todo relacionamento normalmente começa assim. O desejo do cara, que normalmente é disperso pelas outras mulheres, ele foca só naquela mulher. Só que aí, meu querido, o que começa a acontecer? O ser humano, ele tende, né? Ele tende à zona de conforto. Ele tende a ficar no que é mais fácil. Pra poupar energia, tá? E aí o relacionamento começa a degringolar. Os atos de romance começam a diminuir. O sexo, que era todo dia, passa a ser, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso quando tem. Aí o casal para de sair pra jantar fora num dia especial, meio que começa a perder o carinho pelo outro, começa a se xingar muito, brigas, né? O casal já não se entende mais, e aí vão meio que levando com a barriga, e aí ninguém mais comunica o que tem que comunicar na relação, fica todo mundo meio perdido, mas tá bom, porque isso aqui é zona de conforto, e vão levando. Quando vê, cara, tu pode estar há anos com aquela pessoa e tu tá odiando aquela pessoa. Tu não suporta mais olhar pra aquela pessoa. Isso acontece e muito. Isso já aconteceu comigo e eu aposto que já aconteceu com você também em relacionamentos passados. Ou tá acontecendo nesse relacionamento agora com você, não sei. Sabe aquele momento que tu acorda com aquela pessoa do teu lado e tu pensa assim, cara, eu não quero que ela acorde agora. Eu quero fazer minhas coisas, não quero conversar com ela, não quero fazer minhas coisas e tomar que ela continue dormindo, quero tomar meu café sozinho, quero fazer minhas coisas. Não quero que ela sabe, não aguento mais ouvir a voz dessa mulher. Eu já passei por isso. Sabe, o casal fica pisando em ovos. Daí tu perde a visão de futuro com o ser amado. Tu perde tudo. Um dos culpados por acontecer essas coisas na relação é a falta de romantismo. A relação, ela perde a magia. E o romantismo, ele é magia e significado. Então, meus queridos, a gente tem que entender, por mais que você, homem, normalmente é os homens que me assistem aqui no YouTube, né? Por mais que você, homem, tá me assistindo aqui e acha muitas vezes que é frescura essas coisas, os atos românticos,
sabe, de comprar um presente pra tua mulher, de escrever uma carta pra tua mulher, de levar ela pra jantar, sabe, de levar ela num lugar mais especial. Cara, isso é alento de vida para o relacionamento. Porque ele dá significado. E outra, cara, quando tu faz um ato romântico pro outro, pra outra pessoa, pra tua mulher que seja. Eita, tá tudo quebrando, meu Deus, muito vento. Tá bom. Se eu voar aqui, vocês vão saber que o negócio ficou feio. Onde é que eu parei, meu Deus, tava tudo voando aqui, eu me perdi. Mas que seja. O que importa é que o romantismo ele é significado na relação. E se há significado, há um sentido. Ah, lembrei onde eu parei agora. Quando tu faz um ato romântico pra tua mulher, por exemplo, isso inflama ela, isso motiva ela a também fazer um ato romântico pra ti de vez em quando. Motiva ela a ser uma pessoa melhor na relação. E vamos parar pra pensar. Parar pra pensar num casamento. Eu já falei isso no podcast também e eu vou repetir aqui. Quando tu casa com uma pessoa, há um significado no casamento. Agora, no casamento católico eu tô falando, tá? Tipo, as pessoas hoje em dia, e esse é um dos problemas de hoje em dia, desse mundo líquido, as coisas, elas perdem o sentido, as palavras perdem o sentido, as coisas perdem o sentido, tudo meio que vai se diluindo no mundo líquido. Então as pessoas vão casar e elas não sabem o que é um casamento. Elas não sabem as virtudes, elas não têm conhecimento de nada daquilo ali, dos rituais que se faz na hora que tu vai casar. E aí meio que casa, tá bom, eu vou casar aqui porque é algo que tá no senso comum, né? As pessoas casam, é o normal, né? Minha mãe casou, minha irmã casou, todo mundo casou, então eu vou casar, vou seguir a multidão, né? Uma coisa legal, todo mundo... E como o ser humano é um bicho social, ele quer se adequar ao grupo, eu vou casar também. Só que tu não faz a mínima ideia do que seja um casamento. Tu já entra num casamento e tu não sabe o significado daquilo. E saber o significado, por exemplo, de um casamento, já é algo romântico. Já começa aqui, de eu saber o que significa as coisas. Então, por exemplo, o que é um casamento? Eu vou casar com a minha mulher em fevereiro, tá? E eu falei pra ela desde o princípio, quando a gente teve a ideia de casar, ó, a gente vai casar, mas a gente tem que saber o que é um casamento. A gente vai casar pelo significado do casamento. Não um casamento assim, ah, não, minha mãe quer que eu case, meu pai, ah, tá bom, já tá na hora, já tá morando junto já há 2 anos, então vamos casar. Não. Isso é muito pouco, isso não vai segurar as rédeas da relação. Isso não vai. Porque assim, é muito difícil a convivência. É muito difícil. Tudo bem, no começo é muito legal, como eu falei antes, é sexo, é romance, tem tudo, né? Vocês se gostam. Mas, pô, imagina lá pra frente que tiver 2, 3 filhos dentro de casa, né? Às vezes tá num dias ruins, tua mulher tá menstruada, a casa tá suja, tu precisa ter algo a mais. Tu precisa ter algo de significado que te oriente na relação. Então, o que é um casamento? Um casamento é aquele momento em que eu vou olhar pra minha mulher, eu vou olhar pra ela, eu vou prometer diante de Deus que eu vou amar ela na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Ou seja, o casamento é um sacramento. Então, é como se eu, ao fazer esse sacramento, estivesse mais perto dos céus. Então, quando eu olho pra minha mulher, eu quero que ela seja eterna, eu quero que ela alcance os céus. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, numa briga de casal, por exemplo, quando a gente tá lá se engalfinhando e brigando, o que muitas vezes me segura hoje em dia, eu já posso falar isso hoje em dia antes de casar, é que eu olho pra minha mulher e eu sei da promessa que eu já fiz pra ela. Que eu vou amar ela até o fim dos meus dias. Porque amar, cara, é um modo de ser. É um juramento que você faz com você mesmo. De amar aquela pessoa que tá na tua frente. Por mais defeituosa que ela seja. É isso. Porque o amor transforma as pessoas também. O amor transforma. Ela me transformou com o amor dela. Eu transformei ela com o meu amor. E é isso que se faz. E aí, o que acontece hoje em dia, né? Como a gente vive nesse mundo líquido, que eu já falei antes, as pessoas, elas estão sempre procurando a metade da laranja, a alma gêmea, aquela pessoa que vai ser perfeita pra mim. E isso é uma outra cagada. Porque se tu ficar de galho em galho, que nem um macaco louco, tu vai acabar numa vida vazia, sozinha, ressentida. Não é um caminho bom. Porque o que acontece? A pessoa vai lá, conhece uma pessoa, conhece um parceiro. Aí o parceiro fez algo que ela não gostou, ela, sentindo desconforto, ela pega e joga fora. É como se fosse um brinquedo quebrado. Ah, quebrou, joga fora. Não vou tentar consertar aquilo. Joga fora. Vai jogando fora, e vai jogando fora. Porque ninguém atende ela da maneira perfeita que ela acha que ela deve ser atendida. E veja, isso é um pouco de egoísmo também do nosso tempo. Não adianta. Não
adianta, ninguém vai ser perfeito pra você. E vamos ser sinceros aqui agora, eu falando do meu relacionamento. Né, hoje eu tô com a minha mulher. No mundo tem pelo menos 7 bilhões de pessoas. Mais de 50% disso são mulheres. Ou seja, podem ser minhas mulheres. Posso casar com alguma delas. É óbvio que tem alguma mulher desses 50% de 7 bilhões que combina mais comigo do que a mulher que eu tô hoje. É óbvio que tem. É claro que tem. Mas tu entende que não é isso. Não adianta eu ficar nessa busca desesperada pela mulher certa, pela mulher que vai me completar assim. Cara, é uma construção. E a partir do momento que tu faz esse juramento que eu falei pra vocês, de amar aquela outra pessoa que tá na tua frente de maneira, sabe, de maneira forte, de maneira, sabe, combatente. Eu vou fazer isso porque eu quero essa mulher pra sempre, porra. Eu sei que às vezes eu tenho vontade de matar ela, ok. Mas há algo a mais, há algo que transcende. Há um significado em tudo isso. É o que eu tô falando do significado, pô. Há algo a mais. Porque se eu, Guilherme, ficasse pulando de mulher em mulher, em mulher, em mulher, eu ia estar com 40, 50 anos e ia não ter ninguém. Não ia ter construído porra nenhuma. Porque muito do que eu sou hoje é graças ao amor da minha mulher. É graças ao carinho dela, ao afeto dela. Ela me motivou a fazer várias coisas que eu tô fazendo aqui. Então eu devo muitas coisas a ela. E ela me deve muitas coisas. E a gente junta isso e a gente fica bem. A gente tem significado, a gente tem romantismo na relação. E aqui, já voltando pro livro do Jordan Peterson, o Jordan Peterson não vai falar sobre isso, tá? Tudo que eu falei aqui sobre casamento e significado. Algumas coisas ele fala, mas não dessa maneira, tá? Inclusive, né, eu acho que o Jordan Peterson, ele peca um pouco nessa questão. Ele não vai tão a fundo assim, ele é mais superficial. Mas aqui eu tô aprofundando mais. Então, tem um momento aqui do livro que ele vai falar dos 3 estados fundamentais do ser social. Isso eu já falei também em outras regras. Quais que são os estados do ser social? Vamos lá. Tirania, escravidão e negociação. Essas são as 3 posições que você pode ter num relacionamento. E isso pode ser em qualquer relacionamento, mas aqui eu tô falando só do relacionamento entre homem e mulher. Então como é que funciona? Todo mundo que já vê uma relação ruim, uma relação que você não quer estar ali, normalmente, como é que funciona essa relação? Normalmente um é o tirano e o outro é o escravo. O que é o tirano na relação? É aquele que controla tudo. Ele não deixa nada pro outro. Ele tiraniza o outro. E o outro, que é o escravo, só obedece. Só que há um problema fundamental nesse tipo de relação. Ou o escravo, por sofrer tanto de tirania, ele pode querer se rebelar. E ele se rebela de uma forma violenta, muitas vezes. É o que acaba acontecendo aí, mortes de pessoas dentro do relacionamento, sabe? Crimes passionais e tal. Sabe? Ele cansa de sofrer aquilo ali durante tempos e tempos e se vinga. E o tirano, muitas vezes, por ele ter aquela questão de controlar o escravo, de estar sempre ali por cima, né? O escravo é sempre submisso dele, ele enjoa daquela tirania e vai embora. Vai embora tiranizar outra pessoa. Então, nenhum desses 2 tipos de ser social, né, como o Jordan Peterson fala, é bom. É bom pra alma humana, é bom pro teu personagem. O melhor jeito de a gente se relacionar com alguém, independente, pessoal, se for no relacionamento amoroso, se for no trabalho, se for qualquer lugar, é a negociação. É a negociação. É quando ambos são fortes e ambos estão dispostos a negociar ali valores, a negociar opiniões. É nesse sentido. É nesse sentido que importa. Só que aqui entra o porém. A negociação a curto prazo é o mais difícil de todos. O mais fácil a curto prazo, ou eu me tornar um tirano, ou eu ser um escravo. Porque imagina, você começa um relacionamento, um já tem um certo temperamento de colérico, né, que é mais, que impõe mais, não tá muito nem aí pro outro. E o outro, digamos, é fleumático, é mais na boa, vai ficando tranquilo. É óbvio que a curto prazo, o mais fácil é o colérico se tornar um tirânico e o fleumático se tornar o quê? Um escravo. Ficar ali na boa, né, só sendo mandado e faz o que tem que fazer e não tá muito aí pras coisas. Só que o problema desse relacionamento, cara, é que uma hora vai vir o ressentimento. Uma hora vem dos 2 lados, tá? A relação não funciona. Porque um sempre vai ceder e o outro não. O outro só manda, o outro só tá ali tiranizando. E aqui que tá. O escravo aqui, ele não é uma vítima. Tudo bem, em certo sentido ele é uma vítima do tirano. Mas a culpa por ele se tornar um escravo é dele próprio, pô. Ele aceitou a tirania do tirano. Por isso que se você tá num relacionamento agora e tá me ouvindo aqui, você é a pessoa que tá sempre cedendo pra tudo e é o escravo da relação, está
na hora de você se impor. E por que a negociação é o mais difícil? Porque imagina que você é um escravo há tempos. Quando você tentar se impor, o tirano não vai aceitar isso de primeira. Como assim essa pessoa sempre aceitou tudo de mim? Sempre foi uma cachorrinha que eu sempre mandei e agora tá se impondo? Não, senhor. Nem começa a dar os conflitos. Mas é o que precisa no começo. É o que eu falei, a negociação a curto prazo ela é a mais difícil de todas. Ela é a mais difícil de todas. Só que a longo prazo, ela consegue transformar um casamento que era ruim num casamento feliz. Isso o Jordan Peterson fala no livro. E é isso que eu vivencio, que eu experiencio com a minha experiência de vida, que não é tanta assim, né, num relacionamento, mas também com outras pessoas que eu conheço. Quando as pessoas estão dispostas, sabe, a ceder, as duas tomarem consciência de quem que elas são, né, que elas têm às vezes um certo declínio ali para tirania, um certo declínio ali para ser mais escravo, elas começam a se esforçar para não serem essas personalidades na relação. Isso é maravilhoso. Só que aqui, na negociação, há um outro problema. Porque a negociação necessita do quê? De diálogo. Diálogo diário. É perguntar pro outro o que ele deseja, por exemplo. Sabe o que ele precisa. E aí, o que acontece muitas vezes? Às vezes tu pergunta pro outro o desejo dele, o que ele quer na relação, e ele muitas vezes não sabe responder. Ele não sabe nem o que ele quer. Isso pode acontecer, sabe? Por exemplo, um escravo que tá há muito tempo sendo escravo. Muitas vezes ele tá tanto tempo que ele não sabe mais nem o que ele quer na relação. Só que aí que tá, é preciso de um movimento de persistência, sabe? Persistência nessa negociação. Você tem que persistir nisso, até deixar as coisas alinhadas. E outra, as coisas se alinham num certo sentido, mas se vocês não se esforçarem, não continuarem se esforçando para fazer essa negociação, elas vão desalinhar de novo. E vocês voltam de novo a negociar. É difícil, mas é possível ter um casamento mais feliz quando você se propõe nisso, quando você se propõe a negociar com o outro. Aí o Jordan vai falar que nós temos aqui 4 conquistas quando o casal está realmente disposto a negociar. Quais que são as 4 conquistas? A primeira delas, um casamento sólido, né? O que eu já falei antes. Ora, se eu estou disposto a negociar com o meu cônjuge, a gente obviamente vai construir algo sólido, porque eu tenho a segurança de voltar para casa e não encontrar alguém, sei lá, louco da cabeça dentro de casa, me xingando, enchendo o saco. Então a relação se torna sólida. Meio que tu sabe o que esperar ali, entendeu? É seguro. Legal. Então se eu tenho uma relação sólida, o que vai acontecer? Os meus filhos, que é a segunda conquista, vão nascer num ambiente sólido, num ambiente que eles podem se firmar, em algo que eles podem confiar, em pais que eles olham, eles se inspiram nesses pais, porque são heróis para eles. São 2 negociadores, são 2 pessoas fortes. Terceira conquista, a carreira e o trabalho. Se eu estou bem na minha casa, com o meu relacionamento, com meus filhos, eu tendo a ser uma pessoa muito melhor no meu trabalho. Porque é uma ilusão tu pensar que quando tu bate teu cartão lá no teu trabalho, tu vai deixar os teus problemas em casa. Não, você leva junto. Eles são parte de você. Então se você tem um bom relacionamento, um relacionamento sólido dentro de casa, quando você for pro trabalho, você vai estar bem. Você vai trabalhar melhor. A quarta e última conquista. Você consegue tornar o teu prazer, o teu horário de lazer produtivo e significativo. Porque você quer ser uma pessoa forte, uma pessoa capaz de negociar. Então na hora que tu tá no teu lazer, sabe, tu tá fazendo algo produtivo com a tua existência. Então essas são as 4 conquistas que quem se dispõe a ser um negociador tende a alcançar. E mais, uma coisa bem legal quando tu começa a... Que nem eu hoje, né? Hoje em dia eu falo muito de relacionamento, falo de casamento, falo de significado, falo de sentido da vida, falo das minhas experiências, o que eu aprendi com elas. O que acontece? Automaticamente tu passa a ser um mentor para as pessoas que são mais inexperientes e não se atentaram a alguns pontos que você se atentou. Então, por exemplo, no meu Instagram é exatamente isso, né? As pessoas me seguem lá, me fazem perguntas, justamente porque elas querem ouvir alguém que se atentou à negociação. E é isso. Normalmente eu respondo perguntas sobre relacionamento, porque eu me atentei a esses pontos, muitas vezes, que as pessoas não se atentam. Então, não esqueçam disso, de serem bons negociadores no relacionamento. Outra coisa que é uma coisa mais prática, tá? Que o Jordan também traz isso na regra. É a administração doméstica. Ou seja, no lar. Meus queridos, isso é uma das coisas que dá muita briga, sabe, no casal. Ainda mais quando o casal tá começando a morar junto, não tem condições de contratar uma empregada, por exemplo. Então, e os 2 trabalham. Então, tem que limpar a casa, cara. Tem que limpar a casa, tem que cuidar dos filhos, se tiver filho. Tem que dobrar a roupa, tem que varrer, tem que passar o pano, tem que lavar a louça, tem que
lavar a roupa, estender a roupa, sabe? Cara, tem que arrumar a cama, tem que limpar o banheiro, tem que... É algo que vai demandar uma certa paciência de ambos dentro da relação, uma certa a maturidade pra negociar essas coisas. Ó, tu faz isso, tu faz aquilo. Eu sempre tive muita briga com todas as minhas mulheres nessa questão do limpar a casa. Antigamente eu era muito imaturo, eu não queria limpar, eu limpava de qualquer jeito. Mas nesse relacionamento que eu tô hoje, eu ainda não gosto de limpar a casa. É algo que eu não gosto de fazer. Mas a gente aprende com os erros, e isso é maturidade. Por mais que eu não goste de limpar a casa, eu vou lá e limpo a casa e tento fazer da melhor maneira que é possível pra mim, entendeu? Porque o que isso já deu de briga, sabe? De eu começar a reclamar e falar merda, e aí ela fica puta, e ela também grita com o cara. E porque às vezes também, agora é uma questão da mulher dentro da relação doméstica ali, né? O que acontece? O cara vai lá, e pro cara, muitas vezes, o cara se esforça. O cara tá se esforçando, ele tá limpando a casa. Só que a mulher olha aquilo ali e pra ela tá ruim, tá muito ruim. Só que ali falta um tato pra mulher. Em vez de ela olhar, ó, amor, muito bom, obrigado. Só que ali, ó, faltou aquela... tu limpar o canto ali que tu não limpou. Ela não faz isso, normalmente. Ela fica puta. Ela fica brava. Então ela já vem te xingando. Ah, porque tu não sabe limpar, porque não sei o quê. E pra ti, tu limpou bem, tu se esforçou. Então quando tu se esforça em algo que tu realmente acha que tu se esforçou, só que talvez tu não se esforçou tanto, mas pra ti tu se esforçou. E a pessoa acha que tu foi um bosta, isso vai te desmotivar muito, isso vai te deixar amargurado com ela, entendeu? Então, mulheres que estão me ouvindo, pô, se o cara tá lá, tu percebe que o cara tá se esforçando, assim, só que aquilo ali não é a praia dele. Só que ele tá se esforçando, ele vai ficar bom um dia, talvez. Elogiem pelo que ele fez. Elogiem pelo menos pelo que ele fez. Depois tudo bem tu falar, amor, mas tu poderia ter limpado mais aquilo ali. E a minha mulher já se ligou nisso. Então por isso que as coisas funcionam melhor hoje dentro de casa. Então a gente consegue aqui transformar, cara, a paz em objetivo do casal. Esse é o objetivo. Toda vez que a gente entra numa discussão, tá, eu penso, cara, a paz é o nosso objetivo. A gente não pode dormir brigado, a gente não pode levar uma briga aí por semana, a gente tem que negociar pra encontrar a paz. E uma coisa muito legal do marido e da mulher é que um complementa o que falta no outro, entendeu? Então eu sou um cara muito mais analítico, por exemplo, eu sou um cara muito mais da parte financeira, né, investimento, né, mais racional, muitas coisas. A minha mulher não, a minha mulher é muito mais emotiva, por incrível que pareça é que sonha mais na relação. Só que isso é bom, porque eu trago um pouco ela pra realidade, né, pô, amor, não dá pra fazer isso agora, né, nós temos que planejar. E ela me traz pra realidade dela também do sonho, porque é bom sonhar também, é bom olhar lá na frente. É bom, sabe, desbravar horizontes. Então o casal vai se complementando na relação. O casal se torna um só, cara. E isso é muito incrível, isso é mágico, isso é romântico. Ter esse pensamento que o casal, ao longo do tempo, passa a ser um, é bonito. É algo que tem um significado pra vocês, entendeu? Então é isso, cara. E outra, o Jordan Peterson fala isso no livro, né? Envelhecer sozinho é terrível. Inclusive, né, já fazendo um merchan do meu próximo livro, ninguém deveria envelhecer sozinho, tá? Meu próximo livro vai sair, se Deus quiser, vai sair ainda em 2021, tá? Fiquem atentos aí. Mas envelhecer, cara, sozinho, sem ter alguém ali... Porque assim, ó, a vida é terrível. A vida é sofrimento contaminada pela maldade. E é terrível tu viver tudo isso sozinho. Tudo isso só com a tua consciência, só com os teus pensamentos. De uma maneira ou outra, tu acaba enlouquecendo, tá? Por isso que quando tu chegar na velhice, tu ter alguém do teu lado que te ama de verdade, tu conseguiu construir uma família sólida, uma família que negocia, uma família que busca a paz. É grandioso, é monumental, te enche de luz, te enche de luz. E não esqueçam, meus queridos, um relacionamento, ele é preciso que haja um esforço de todo mundo ali para que o romance sobreviva, porque romance é significado. E é óbvio que pro romance existir, eu vou ter que fazer alguns sacrifícios de vez em quando. Eu vou ter que fazer um sacrifício de vez em quando. Porque essa é a vida, é sacrifício muitas vezes. Então eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas que vocês vão entender, vocês que já estão no relacionamento há tempos vão entender. Muitas vezes, tu vai chegar em casa, cansado, sabe, trabalho e tal, estressante. E aí, tu vai só querer tomar um banho e dormir. Mas aí tu chega em casa e a tua mulher está pegando fogo, está louca de tesão. Louca de tesão. E tu percebe aquilo, tu fala, por dentro tu pensa, puta merda, justo hoje que eu tô... Só quero fechar os olhos e dormir. Em momentos como esse, cara, que tu tem que fazer um certo sacrifício na relação.
Tu vai ter que fazer um esforço ali, sabe? Vai lá e faz o que tem que fazer com a tua mulher. Entende o que eu tô falando aqui? Porque muitas vezes vai ser tu que vai estar louco de tesão e ela vai estar cansada. E ela vai lá e faz o sacrifício. Claro que a vida não pode ser só esses dois sacrifícios. É bom quando vocês dois estão loucos de tesão também. Mas, cara, percebam que às vezes, sabe, tu vai estar mais cansado, ela vai estar mais cansada. Então ali é o momento de vocês tomarem a rédea e fazer o que tem que ser feito, cara. Fazer o sacrifício. Levar ela pra jantar, escrever uma carta pra ela, fazer o amor, né? Transar. Aqui vamos falar a palavra séria, transar, sabe? Amar, desejar a tua mulher mesmo quando tu tá cansado. Se esforça na relação, te esforça pra manter o romantismo. Basicamente, é isso que a regra 10 fala. Na verdade, não. Na verdade, eu falei muito mais do que a regra fala, tá? Eu fui muito mais em algo profundo aqui do que o Jordan Peterson foi na regra. Por quê? Porque eu já tenho uma certa experiência nesse assunto. Se atentem a isso. Se atentem ao romance. Não desprezem isso. Não desprezem isso nunca. Ok? É isso. Então fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.